Você vai ver no programa de hoje. População de Morrinhos recebe novo fórum. Mutirão previdenciário é realizado em Santa Helena. TJ Goiás realiza audiências do seguro DPVAT. E em nossos estúdios vamos receber a juíza Lígia Nunes. Ela passou em primeiro lugar no último concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Esses são os destaques do Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que começou agora. E o presidente do Judiciário Goiano foi até Morrinhos para inaugurar o primeiro Fórum de 2014. Um grande evento marcou o lançamento do Fórum da Comarca de Morrinhos. Desembargadores, juízes, diretores de área do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e autoridades políticas estiveram presentes na solenidade. Morrinhos é uma das maiores comarcas da região sul do estado, com cerca de 50 mil habitantes. A construção do fórum teve um investimento de mais de 7 milhões e vai abrigar 5 varas e um juizado. Eu acho que a justiça aqui está de parabéns, não é? Os juízes que passaram por aqui, os serventuários da justiça, aqueles que trabalham na justiça, têm feito um trabalho brilhante. A juíza diretora do foro local, Patrícia Dias Bretas, destacou a atenção dada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás às comarcas do interior do estado. Essa inauguração representa um grande avanço para a nossa comarca, que é uma comarca que já existe há mais de 100 anos e pela primeira vez vai ter sede própria. Isso já foi uma obra pensada para o futuro, que tem capacidade de abrigar muito mais do que as varas que hoje existem. É um prédio com instalações modernas, bastante seguras. Durante a solenidade, o desembargador Ney Teles de Paula, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e o ex-presidente do tribunal, desembargador Paulo Teles, receberam do prefeito a Comenda Municipal Antônio Correia Bueno, que é a maior honraria da cidade concedida às pessoas que prestaram relevantes serviços ao município. O chefe do judiciário fez questão de destacar o crescimento do tribunal. Morrinhos é um centro regional, né? Sem nenhum demérito para as outras grandes cidades aí, Goiatuba, Caldas Novas, Itumbiara. Eu conheço, porque eu sou filho da região, né? Conheço essa região. Morrinhos estava merecendo já essa nova sede do judiciário, né? Que é um prédio condigno, né? Com amplas instalações, dotado de todos os requisitos. Para o governador Marconi Perillo, esse crescimento das comarcas do interior tem feito a Justiça Goiana ganhar mais destaque no cenário nacional. A comarca de Santa Helena recebeu um mutirão previdenciário. Confira. A equipe do Judiciário realizou por 2 dias na comarca de Santa Helena o projeto Mutirão Previdenciário. Ao todo, foram marcadas 200 audiências divididas em 4 bancas. Em regra, são pessoas necessitadas que necessitam de uma apreciação rápida do processo, né? Depende, tem caráter alimentício. O benefício previdenciário, então nós designamos audiências concentradas, ocasião que vem uma equipe do INSS, procuradores, prepostos, os advogados, e aí nós realizamos audiência de conciliação, instrução e julgamento. Eventualmente, não sendo proposto um acordo pelo INSS ao requerente, são realizados de imediato a audiência de instrução e o juiz profere a sentença, negando ou concedendo benefício. O projeto Mutirão Previdenciário faz parte do programa Acelerar, que foi lançado em setembro do ano passado. O mutirão é dividido em regionais. A região sudoeste do estado, em que Santa Helena faz parte, é a segunda este ano a receber a equipe do Judiciário e do INSS. O prefeito da cidade parabenizou o Judiciário goiano pela iniciativa. Para ele, o mutirão ajuda a movimentar a economia local. São processos que estão parados aí, de repente, há anos.
E esse mutirão, essa movimentação do judiciário, indo até o cidadão nas comarcas interioranas, realmente é algo que merece ser comemorado. Todos ganham com isso, o judiciário ganha desafogando suas escrivanias, né, e o trabalho dos juízes. O INSS também, porque desata todas essas questões e oferta ao cidadão a assistência previdenciária que ele adquiriu ao longo do tempo. A população, que tem o acesso à melhora da qualidade de vida com a renda mensal assegurada, e ao município, que também tem aí que também é contemplado com essas ações, porque começam a consumir mais, a gastar no município, esse dinheiro circula, fomenta a economia e com isso a cidade melhora. Aguardando há mais de 5 anos, Maria de Lourdes Silva, de 61 anos, saiu feliz da banca depois que conseguiu o benefício. Para mim foi uma maravilha ter chegado aqui hoje, ter sido bem recebida e na hora de eu entrar aqui, que o advogado me chamou, né? Eu cheguei, eles me atenderam muito bem, fiquei muito feliz e ele já me deu a decisão que eu já ia sair aposentada. O prazo era só esperar o dia de eu receber a cartinha na minha casa, né? E meu dinheiro vai sair com a fé em Deus. Toda a equipe da diretoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, juntamente com o presidente, desembargador Ney Teles de Paula, visitaram o fórum e acompanharam de perto os trabalhos. Aproveitando o evento, o chefe do judiciário se reuniu com os servidores e ouviu de cada um deles as solicitações de melhorias para a comarca. Esse contato com os servidores e jurisdicionados agora passa a ser uma prioridade para o presidente. No ano passado, primeiro dos 2 anos da gestão, eu fiquei muito envolvido com as tratativas internas, reuniões, contínuas reuniões, recebendo autoridades, comitivas de advogados, autoridades do interior, de um modo geral, e envolvido, né, na rotina própria do tribunal. E esse ano agora nós estamos começando com a vontade, a perspectiva de visitar o máximo possível das comarcas por ocasião desses eventos, como Justiça Ativa, né, o mutirão previdenciário, a Justiça Educacional, o que quer que seja um encontro da população com magistrados, né, para que a gente possa trazer alguma mensagem e levar as reivindicações também de cada comarca. O Justiça em Foco de hoje recebe a juíza Lígia Nunes, ela que passou em primeiro lugar no último concurso do Tribunal de Justiça de Goiás. Antes de assumir como juíza, a senhora trabalhou aqui no Tribunal de Justiça, né? Isso, eu fui assistente de juiz, fui servidora aqui no fórum durante praticamente 3 anos e antes disso eu fui estagiária também. E por que a escolha da terceira vara de família e sucessões de Goiânia? Toda a minha carreira até agora no Tribunal de Justiça sempre foi em vara de família, tanto como estagiária como assistente de juiz. E é a área do direito com a qual eu tenho mais afinidade, porque o direito de família, ao meu ver, é um dos mais próximos do cidadão. É uma das áreas em que o juiz tem mais possibilidade de diretamente influir e melhorar a vida da pessoa que busca o judiciário. Esses anos como servidora no Tribunal de Justiça influenciou nessa escolha? Definitivamente. Desde o início, quando eu entrei como estagiária, ainda muito nova, no meio da faculdade, eu decidi que eu ia estudar para a magistratura do estado de Goiás e sempre direcionei todos os meus estudos e minhas escolhas na vida profissional em busca da magistratura. Doutora, conta pra gente como foi essa trajetória, essa luta até chegar hoje, nesse dia tão esperado, né? Eu sempre tive muita certeza de que eu queria fazer concurso para a magistratura e, como eu falei, ficar no estado de Goiás. Então, eu fui orientando todas as minhas escolhas. Eu entrei aqui como estagiária, eu tive a oportunidade de fazer estágios melhores, que na época pagavam mais, optei por ficar no fórum, optei por ficar como assistente de juiz e não fazer outros concursos. E sempre me dediquei a estudar para a magistratura, não tentei outros concursos, não viajei para outros estados. Eu realmente tive muito foco porque eu tinha muita certeza do meu objetivo profissional. Desde que eu tomei essa decisão, eu orientei todos os meus estudos e as minhas decisões para o concurso da magistratura. E daqui para frente, como vai ser o trabalho realizado? Atualmente eu já estou na terceira vara de família de Goiânia
que é uma vara que ocupa muito tempo do juiz, porque são muitos processos urgentes, com muito interesse de incapazes e de idosos. E eu fico na expectativa de continuar nessa vara para poder me dedicar mais ao direito de família, que é essa área que eu tenho tanta afinidade. E depois eu vou para o interior para assumir como juíza titular em alguma cidade. E eu espero também, depois de titularizar, prosseguir nos meus estudos, fazer um mestrado para contribuir na construção da minha carreira como juíza. Doutora, o nosso programa também é muito assistido por estudantes de direito e que pretendem um dia chegar aonde a senhora chegou. Qual o conselho que a senhora dá? O principal conselho que eu dou para quem está estudando é realmente ter muita organização. Eu vejo muitas pessoas que estão estudando e não conseguem ter muitos resultados porque não sabem organizar o tempo e as matérias. Todas as matérias que caem no edital são importantes, todos os pontos são importantes. E não tem como o candidato privilegiar determinados assuntos em detrimento de outros. Eu acho que a organização foi o principal ponto para eu alcançar o meu resultado. O Justiça em Foco de hoje recebeu a juíza Lígia Nunes, ela que passou em primeiro lugar no último concurso do Tribunal de Justiça de Goiás. E confira agora como foi a realização de mais uma semana de audiências do Seguro DPVAT. Com os trabalhos distribuídos em 10 bancas, conciliadores e jurisdicionados negociavam para chegarem a um acordo. 300 audiências foram marcadas durante 5 dias e tiveram 90% de acordos, somando R$ 574 mil. Nós tivemos agora, no início do ano de 2014, mês de janeiro, 5 dias de realização de audiências, com cerca de 300 audiências designadas. Dessas audiências, 84 pessoas compareceram e fizeram os acordos nos processos de DPVAT, que somaram mais ou menos em torno de R$ 540 mil os acordos. Alessandra Aparecida Alves veio da comarca de Carmo do Rio Verde para ajudar os colegas conciliadores aqui em Goiânia. Durante essa semana, creio eu que está sendo muito importante para o tribunal, porque vão ser arquivados muitos processos, E nós estamos na era da conciliação. Nós temos que conciliar mesmo, tentar filtrar o suficiente para que o judiciário não fique tão cheio como está. Veja agora decisões importantes do judiciário goiano. Médicos são condenados a indenizarem viúva. O juiz Eduardo Álvares de Oliveira, da 10ª Vara Civil de Goiânia, condenou 2 médicos em um hospital a pagarem R$ 100 mil de indenização por danos morais a Irene Alves Pires. Há 10 anos, o marido dela, Oswaldo Pires Sardinha, morreu após complicações em cirurgia realizada no local com a equipe. Estado deverá fornecer medicamentos para tratamento de câncer. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, determinou que a Secretaria de Saúde do Estado providencie um medicamento a um paciente. Ele é portador de câncer, com necessidade de medicamento a cada 15 dias, por tempo indeterminado. Para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, romper casamento não gera indenização. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, reformou parcialmente sentença da comarca de Anápolis, em ação de indenização por danos morais e materiais, que condenou um homem a pagar mais de R$ 31 mil para sua ex-noiva. Para a relatora do processo, desembargadora Amélia Martins de Araújo, o rompimento do noivado 1 mês antes do casamento não gera o dever de indenizar por danos morais. No próximo bloco, você confere como é o trabalho da equipe do Justiça Terapêutica. Voltamos já! O programa Justiça Terapêutica completou 3 anos. Veja agora como funciona o trabalho da equipe. Oferecer atenção integral aos usuários e dependentes químicos. Esse é o principal objetivo do programa Justiça Terapêutica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Justiça Terapêutica é um programa do Poder Judiciário. Hoje ele faz parte do núcleo de responsabilidade social e ambiental, está vinculado diretamente à presidência, e essa equipe de profissionais que está à disposição da Justiça Criminal
ela veio para realmente tranquilizar os juízes criminais que, diante da questão das drogas, que tem um envolvimento muito grande do elemento droga na criminalidade, os juízes criminais eles ficavam impotentes, sem condições de auxiliar aquelas pessoas que praticavam crimes, mas que ao mesmo tempo estavam adoecidas com a droga. Em Goiás, são mais de 300 mil dependentes químicos. O programa Justiça Terapêutica, em atuação desde 2010, já atendeu mais de 1.000 usuários. Grande parte deles foram encaminhados por uma determinação judicial. Outros procuraram o serviço voluntariamente. Num passado não tão longínquo, no Brasil, o nosso sistema punitivo para o usuário e o traficante de droga, ele era genuinamente punitivo. Para o usuário, a legislação avançou e deixamos de adotar esse método puramente punitivo e passamos a adotar o chamado método terapêutico, baseado num princípio chamado princípio de política penal terapêutica. O que significa isso, política penal terapêutica? Que o dependente químico, certo? Ele é uma pessoa doente, tem que ser visto por nós da justiça como uma pessoa doente, certo? Uma pessoa que depende, que precisa de carinho, precisa de respeito, precisa de suporte dos familiares, certo? E acima de tudo, suporte do Estado, Vejam se o juiz simplesmente apenasse e mandasse para o presídio, como isso já aconteceu no passado. O Justiça Terapêutica busca dar atenção ao usuário não como forma de tratamento, mas conscientizar das necessidades de buscar a ajuda de um profissional. A gente tenta trabalhar a questão da reflexão, da autonomia, desse participante na sua relação com a sua substância de consumo, que pelo menos ele consiga perceber como está essa relação, em que ponto ele se encontra, como é que está essa realidade do seu dia a dia, social, familiar. Então a gente tenta trazer isso para esses grupos, de uma forma reflexiva, de uma forma educativa. Em grupo, os participantes compartilham experiências, fazem desabafos e principalmente buscam motivação. Eu com 1 ano e pouco já aqui, o pessoal aqui montou um laudo, como eu estava participando, estava afinco no programa e me apresentou para o juiz. Foi onde que eu consegui sair do foragido que eu me encontrava, E hoje me encontro beleza em dias com a justiça. Aqui eu fiz uns 2 cursos pelo Tribunal de Justiça, que foi o grupo aqui que organizou para mim, que é a profissão que eu exerço hoje, E que é eletricista, já tenho 2 anos e pouco que eu trabalho nessa firma. E através desse programa que foi abrindo vários leques para mim, como mudança de comportamento, sobre o uso de drogas e diversas outras coisas. Eu venho percebendo relacionamento com família, que a gente acaba que vai afastando, A vida é um aprendizado, A cada dia que passa, você vai aprendendo mais coisas. O programa Justiça Terapêutica conta com o apoio do programa Amor Exigente. Ele recebe pessoas com dependência química que necessitam de ajuda para abandonar o vício, seja do álcool ou de drogas ilícitas. Somos parceiros e daí a convite da doutora Maria Umbelina, quando ela assumiu a Justiça Terapêutica, e o nosso grupo, e nós oferecemos o que nós temos. Seria acolher as famílias e principalmente os jovens de pena alternativas. Porque se nós conseguimos trabalhar, se nós conseguimos tirar um jovem que esteja traficando e que ele deixe de traficar, e nós estamos ajudando a sociedade. E nós estamos evitando que ele ofereça para nossos entes queridos. Esse rapaz já foi internado 5 vezes e luta contra as drogas. Tem 30 anos, meus irmãos, meus familiares, meus irmãos, primos, essas coisas, estão todos casados, com casa, com filhos, E eu estou solteira ainda. Eu não tenho minha casa, eu não tenho nenhum bem, porque o último uso de droga que eu fiz, eu gastei tudo que eu tinha, Vendi carro, vendi moto, gastei a parte financeira, fiz contas em banco. Então, quer dizer, a droga, infelizmente, ela comeu uma parte da minha vida, Hoje, com 30 anos, era para mim estar casado, Às vezes, ou não, mas bem profissionalmente, bem financeiramente, Infelizmente, a droga me jogou no fundo do poço, Me jogou lá no buraco. Foi difícil para minha família, porque eu não fiquei só na maconha, eu usei químicos, Usei, na época da mela, usei mela, depois usei cocaína e por último, estava usando crack. Então, para eles era difícil, tentavam me ajudar, Só que, às vezes, eu no meu uso, às vezes eu não queria ajuda,
né? Eu achava que o que os meus amigos falavam era melhor, né? E o que minha família queria às vezes não era tão bom. Só um usuário entende o outro usuário. A família não entende, ela tenta entender, mas ela não entende. Mas é importante que ela aprenda a lidar com a gente, com a nossa doença, porque ela não vai embora nunca. Não existe um ex-dependente químico, é um dependente químico em recuperação. É uma coisa que a gente vai ter cura só quando a gente morrer. Naquele dia a gente não vai ter mais vontade de usar uma droga. Naquele dia a gente não vai precisar mais lutar. Fora isso, a luta é eterna, todos os dias. Então a família foi importante e é muito importante na questão de apoiar, principalmente no começo da caminhada, que é muito difícil, que a gente perde os amigos que a gente tinha. Quando a gente decide ter uma nova caminhada, tudo tem que mudar. E isso engloba tudo mesmo. A única coisa que permanece é a família. Não há um período pré-estabelecido para o acompanhamento do programa. Os profissionais buscam os melhores mecanismos para que os participantes sintam-se motivados. O programa ele tem várias etapas, desde o acolhimento, né, até o encaminhamento dessa pessoa para a rede de tratamento. Então é um procedimento longo. Nossos profissionais, eles têm várias atividades, são vários os serviços que são disponibilizados para esse infrator, para que ele realmente compreenda que é portador de uma doença e que necessita de tratamento. Veja o que acontece na próxima semana no Judiciário Goiano. Dia 4 e dia 5 de fevereiro, o projeto Acelerar vai até a cidade de Mineiros, onde realizará um mutirão previdenciário. Agora é hora de homenagear desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que fazem aniversário na próxima semana. Ricardo Prata, dia 1º, Comarca de Goiânia. Luisvaldo de Paula e Silva, dia 2, Comarca de Goiânia. Doracila Mar Rosa da Silva Andrade, dia 4, Comarca de Goiânia. Olavo Junqueira de Andrade, dia 5, Comarca de Goiatuba. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana a todos e a gente se encontra no próximo programa.